Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Comece de onde você está. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pois bem, antes de podermos prosseguir com o nosso estudo de hoje, gostaria de dedicar alguns momentos orando a Deus, e eu desafio a orar comigo. Abra teu coração agora diante do Eterno, que conhece pensamentos, intenções e ao mesmo tempo as lutas mais intensas ou mais particulares que você tenha. E aquele que tem as chaves e que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Vamos falar com ele? Senhor Deus, obrigado por sabermos que todo o poder no céu e na terra foi dado ao Senhor. Muito obrigado por saber que Cristo Jesus é o nosso representante como humanidade. É no nome dele que entramos de forma ousada na presença de Deus Pai. Abrimos o nosso coração para poder dizer que nada está oculto diante dos seus olhos. Então o Senhor sabe aquilo que aperta o nosso coração, tipo de resposta que buscamos. E eu clamo a Ti em nome de Jesus, ajuda-nos a viver aquilo que é o Teu propósito para a nossa vida. Nos colocamos nas Suas mãos, Pai, e clamamos, por favor, opera através de nós. Opera um milagre em nós. Ainda hoje, para que Teu nome seja glorificado. Pedimos também que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, verso 8, representa uma das ordens mais interessantes de Cristo Jesus. Nessa ordem de Atos capítulo 1, verso 8, e é um dos textos mais ricos que encontramos no livro de Atos, nós encontramos não apenas o como os discípulos conseguiriam cumprir a missão que o Senhor Jesus havia lhes dado. Que ele vai dizer, vão para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Porque, e aí vem o texto de Atos capítulo 1, verso 8, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para ser testemunha de Cristo, você precisa estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Por quê? Porque a missão continua sendo de Deus. Tem muita gente por aí que ao invés de fazer a missão de Deus, faz a sua própria missão. E gente que diz, eu só faço se for isso, eu só vou se for ali, eu só me entrego se for para poder fazer aquilo que me agrada. Eu digo a vocês, minha esposa e eu, minha família e eu tivemos a oportunidade de poder viver a experiência de ser missionários em outros lugares, fora do Brasil. Vivemos experiências muito difíceis, realmente bem complexas. Só Deus sabe as lutas que enfrentamos. Mas também sou obrigado a dizer a vocês que boa parte dos grandes milagres que eu vi Deus operar, eu o vi operar enquanto estávamos em missão. Não existe uma promessa da parte de Deus de que nós vamos aonde quisermos, de que existe um caminho para nós podermos seguir, que nós vamos sempre gostar da direção que vamos seguir ou do que vamos fazer. Não existe isso. Na perspectiva bíblica, não. O que sabemos é que aqueles que se entregam a Cristo, eles têm uma característica que é mencionada lá em Apocalipse capítulo 14, quando João viu aqueles que foram salvos depois da grande tribulação, que passaram pela última grande crise da terra, eles são descritos assim, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Aqueles que estarão com Cristo no céu, seguindo a Cristo no céu, são aqueles que decidiram seguir a Cristo aqui na terra. E seguir Cristo aqui na terra não significa que você vai passar por momentos ou por situações que vão ser boas. Ah, que coisa boa, eu agora vou viver uma coisa muito legal aqui, é o que eu queria. Muitas vezes Deus vai nos levar para a terra de Canaã, estou colocando aqui entre aspas, ok? O Abraão, quando chegou em Canaã, ele falou, gente, tá cheio de cananeu, esses caras são muito maus, não quero estar aqui. Resolveu fugir para o Egito, mas no Egito foi pior do que em Canaã. Quando ele retorna do Egito,
Isso aqui é uma coisa muito interessante. Ele vai voltar para o último lugar aonde Deus lhe havia aparecido. Ele levanta um altar e Deus fala, é aqui mesmo, Abraão, fica aqui. E enquanto ele ainda está sacrificando a Deus, aparecem alguns dos homens que moravam naquela terra, 3 príncipes, Aner, Skol e Manri, que perguntam para que Deus ele está sacrificando, e ele tem a oportunidade de falar sobre um Deus que é invisível, que não tem uma imagem, ou que não, a sua imagem não é adorada. E aqueles homens começam a ter um conhecimento de Deus e convidam Abraão para poder ficar com eles. E ele vai se estabelecer próximo dos carvalhais de Manre. Esses indivíduos irão enfrentar verdadeiras lutas enquanto Abraão está cumprindo a sua missão. A missão de Deus, a missão que Deus colocou à sua disposição. Nem sempre vai ser fácil. Mas Deus olha para você e para mim e diz, para que você cumpra a missão, você tem que entender, primeiro, quem vai dizer para onde é o Espírito Santo de Deus. Por isso ele vai dizer, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A testemunha tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. E então Deus vai dizer aonde? Primeiro em Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém era onde eles estavam. O primeiro testemunho a ser dado é onde Deus nos coloca. Em cada situação que você estiver, que Deus abrir uma porta, compartilhe a mensagem de Deus. E ele vai dizer, mas também, não só em Jerusalém, mas na Judéia. A Judéia é o entorno. Depois a Samaria, um pouquinho mais distante. E até os confins da terra. Há uma progressão. Algumas pessoas dizem, se eu tivesse a oportunidade de ir para uma terra distante, talvez o Senhor Deus vai dizer, você não está sendo minha testemunha nem aonde eu te coloquei. Você quer ir para longe para ser testemunha? Para ser testemunha longe, você primeiro tem que ser testemunha perto. Primeiro em Jerusalém, aonde você está. Depois Judéia, no entorno. Samaria, um pouquinho mais distante. E até os confins da terra. Como eu mencionei na lição de ontem, os discípulos levaram muito tempo para entender isso. Mas quando entenderam, o Evangelho chegou em lugares nunca imaginados. A tal ponto que quando vamos ler depois da carta aos Colossenses, nela o apóstolo Paulo chega a dizer que o Evangelho de Cristo chegou em quase todos os lugares no mundo. Está falando, é claro, do Império Romano na época. Porque o conhecimento de Cristo chegou em todos os lugares. Porque o cristão primitivo, quando ele recebia a mensagem, ele entendia, eu tenho que ser testemunha aqui. Mas também no entorno, e um pouco mais distante, e se for preciso, até os confins da terra. É o mesmo Espírito que Deus espera que surja no seu povo no tempo que antecede ao retorno de Jesus. Nessa época em que estamos esperando que de novo o Espírito de Deus venha com um poder sobrenatural sobre a igreja, na chuva serôdia, ele vem para capacitar a igreja a dar a última mensagem de advertência ao mundo. Mas para que receberemos hoje, se não estamos dispostos a testemunhar nem em Jerusalém, nem na Judéia ou Samaria, e muito menos nos confins da terra? Creio que esse seria um bom momento para pensarmos sobre aquilo que tem movido a nossa vida. Você hoje é um parceiro de Deus em missão? Eu espero que sim. Eu estudo a lição. E você?